Amados irmãos, a paz do Senhor, hoje uma sexta-feira muito bonita, quente, né? Quente, Deus de misericórdia. Mas louvado seja o nome do Senhor, que alegria, nós estamos juntos e hoje nós vamos precisar muito do texto bíblico. Então já separe aí sua Bíblia, já abra em 2 Crônicas, capítulo 29, porque hoje necessitaremos muito do texto bíblico. Eu te convido a ficarmos em pé e fazermos uma oração, iniciando todo esse trabalho de estudo da palavra, de entendimento da palavra do Senhor, né? Como o Senhor é bom e como eterna é a misericórdia do nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar na tua casa. Eu te agradeço, Senhor, porque assim que chegamos, já encontramos o teu povo orando, buscando a ti, clamando pela tua misericórdia e pela tua graça. Senhor, como é bom te buscar e te encontrar. Agora, Senhor, dá-nos um culto abençoado, estudaremos a tua palavra, Senhor, que de alguma forma possamos entender, possamos transmitir aquilo que tu queres, exatamente aquilo que tu queres, é o que nós te pedimos. E desde já gratos te louvamos, amém, amém e amém. Podeis assentar, irmãos, é uma alegria estarmos juntos. Nós temos a felicidade de, nas sextas, termos o prazer de abrir a palavra do Senhor e conhecer muito e muito da palavra do Senhor, tá bom? Nós estamos estudando os reis do sul, tá? E nós chegamos a Ezequias. Eu já tive a oportunidade de te explicar historicamente o momento em que Ezequias veio ao reino. Ele sai de príncipe, ele chega ao reino, e é um momento muito complicado, é um momento muito difícil, é um momento em que você tem em Israel uma alienação espiritual em todos os níveis, a começar pelo palácio, porque o pai de Ezequias era tudo, menos um homem que servia a Deus. Você tem alienação espiritual por parte dos líderes espirituais, né? Porque os sacerdotes e o sumo sacerdote na época eram homens que estavam longe do Senhor e de alguma forma com muito medo, a ponto de admitirem e se fazer na casa do Senhor um outro altar e se fechar a casa do Senhor e se encher a casa do Senhor de imundície. E ele, quando então chega ao trono, ele tem todas estas dificuldades absolutamente pessoais. Não é à toa que, segundo Crônicas, capítulo 29, é exatamente a descrição do primeiro mês do reinado de Ezequias. Sabia disso? Segundo Crônicas, capítulo 29 é o primeiro mês. Quando você vai para segundo Crônicas, capítulo 30, a maioria esmagadora, simplesmente dos comentaristas, dizem que no capítulo 30 é o segundo mês de reinado de Ezequias. Ninguém teve uma descrição tão a miúde do início do seu reinado. É como se o cronista estivesse dizendo para a gente, olha a dificuldade que este homem teve. Então, um capítulo inteiro, 29, para o primeiro mês de reinado. O 30, para o segundo mês de reinado. E aí sim, a partir do 31, você tem 7 meses de reinado em um mesmo capítulo. Então veja que as dificuldades que este
homem enfrentou no início do seu reinado não são quaisquer dificuldades. São dificuldades incomensuráveis. Porque, veja bem, já já nós chegaremos no grande avivamento promovido por Ezequias. Já já. Ok? Ele começa como fruto de todo um trabalho muito forte no primeiro ano de reinado e no segundo ano. Aí chegamos no avivamento extraordinário, ali no final do segundo ano, indo até o ano de número 7. Agora, se você parar e pensar, as dificuldades de Ezequias eram mais do que ele sozinho poderia fazer. Porque vamos lá, vamos juntos, com muita calma. Eu preciso que você discirna esse rei. Ele é um rei que a gente passa muito rápido por ele, e ele foi praticamente um rei à altura de Davi. Salomão fazer o que fez depois do pai Davi. Agora, óbvio, né? Tinha tudo, né? Agora, Ezequias não tinha nada. Reino falido espiritualmente. Reino falido financeiramente. E o pior, como era o povo de Deus nessa época. Olha a maior dificuldade de Ezequias. Ezequias foi um homem que pediu a Deus o maior de todos os milagres e teve. Que foi a mudança no coração do povo. Não sei quantos já atentaram para isso na palavra de Deus, mas eu creio que essa dificuldade que ele teve, porque chamar os sacerdotes e dizer, vocês vão se limpar e vão se purificar. Tranquilo, os sacerdotes dependiam dele para viver. Chamar os levitas e dizer, vocês vão se santificar. Tranquilo, os levitas dependiam dele para comer. Isso é óbvio. Manda quem pode, obedece quem juízo tem, não é verdade? Vamos lá, limpe a casa do Senhor. Vamos limpar, estou ganhando para isso. Vamos fazer. São ordens do rei. Agora escute. Você ver a misericórdia de Deus alcançando as casas mais distantes no território de Judá, e o povo por si jogando os ídolos fora, só Deus. Ninguém mais, só Deus. E deixa eu te explicar isso. Olha que interessante. Uzias, que foi o bisavô. Uzias foi um homem de Deus. Volte a 2 Crônicas, capítulo de número 26. Uzias foi um homem de Deus. Tá bom? E Uzias fez muito. Os atos que ele realizou foram tremendos, foram grandes e foram maravilhosos. Uzias morre, no final do capítulo 26, vem Jotão, seu filho. E Jotão fez mais que Uzias. Jotão foi um homem e rei maior que seu pai. Só que olhe exatamente algo que, assim, dói no coração, quando a gente lê sobre Jotão. Porque o que vou ler agora sobre Jotão é exatamente o que aconteceu com a maioria esmagadora dos reis de Judá. Porque rei de Israel estava tudo perdido mesmo. Mas Judá, olha que interessante. Capítulo 27,
diz no versículo 1, tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou sobre Jerusalém, e o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Quais foram os 2 erros que Uzias cometeu? E Jotão, pelo menos um não cometeu. Ele não entrou no templo do Senhor, como o pai dele entrou para sacrificar, que o pai dele, cheio de ego, disse: agora só me falta um sonho na vida, que é sacrificar. Por que eu não posso sacrificar? Eu sou rei, e aí a lepra veio sobre ele. Jotão não fez. Agora, qual foi o erro que existiu na época do pai de Jotão, que continuou na época dele? Foi o problema relacionado ao povo. Ou seja, o povo se corrompia. O que significa o povo se corrompia? O povo se corrompia significava exatamente aquilo que a gente lê desde o neto de Davi, que é Roboão. O povo fez altares para si, postes ídolos para si, e o povo adorava perante esses altares. Perante esses altares. Então, olha que terrível. Infelizmente, ele não consegue, como grande homem de Deus, Jotão, evitar que o povo se corrompesse. E é óbvio que aqui não se está falando só de corrupção social, econômica, política. O livro, ele tem objetivo teológico. Então, a corrupção aqui é o quê? É servir a falsos deuses. E se você começar a ler de novo, e olha que a gente ainda está lá no início, graças a Deus a gente está em 2 Crônicas, com a esposa do pastor Juarez, e ela agora que está falando de Roboão e etc. Se você der uma lida com muita calma de novo em 2 Crônicas, você verá que rei após rei, mesmo os que fizeram grandes revoluções, né? Ela vai começar amanhã não, na próxima segunda, falar de Asa, né? Que foi o escolhido de Roboão para ficar na frente. Então, olha que interessante. Você vê que mesmo os que tentaram fazer uma grande revolução, não retiraram o povo da corrupção espiritual. Não retiraram o povo de servir a postes ídolos. E isso em razão de quem? Isso em razão do bonito Salomão. Desde que Salomão deixou se levar pelo coração das suas o quê? Muitas esposas. E das suas concubinas. Rapaz, ele tinha templo e altar em todo Judá. E isso, infelizmente, levou o povo a uma idolatria tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo Jotão, guerreando as guerras do Senhor, lutando pelas coisas do Senhor, fortalecido pelo Senhor, porque ele fez exatamente o que Deus mandou, e o Senhor diz que fortaleceu Jotão, deu-lhe a tudo, absolutamente tudo. Ele dormiu na presença do Senhor, mas a única coisa que ele não consegue é essa revolução espiritual no meio do povo, porque o povo tinha vida dúbia. O povo servia a Deus e servia ao diabo. O povo ia a Jerusalém levar as ofertas e em casa adorava Baal. Vou lhe mostrar o que é um profeta. A gente, quando estudar os livros proféticos, você vai ver que fantástico é isso.
Você se lembra que Acabe fazia tudo de errado? E lá ia Elias corrigir? Você se lembra os filhos de Acabe? E lá ia Eliseu corrigir? Pois é, abra rapidamente, e aí a gente volta já já em 2 Crônicas, abra Isaías capítulo 1. Abra Isaías capítulo 1. Isaías é o profeta de Deus nessa época. Ele e outros homens, mas eu quero dar destaque essa noite a Isaías. Para que vocês, amados irmãos, possam simplesmente entender o que está acontecendo. Olha a função do profeta. O rei lá dentro tentando purificar, Jotão tentando purificar, e aí infelizmente o filho dele, Acás, destrói tudo. E aí Ezequias tentando purificar, e o povo ainda vivendo uma vida dúbia. Olha o que Isaías fala, porque o rei tentava consertar de dentro para fora, e os profetas falavam para o povo também se consertar. Em Isaías capítulo 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual Deus deu a ele a respeito de quem? Judá e quem? Jerusalém. Nos dias de quê? Uzias. Jotão, 2 reis que serviram ao Senhor. Acás e Nico. E quem? Ezequias. Então, Isaías está em todo esse momento histórico de 3 reis que servem ao Senhor. E de um que é absolutamente iníquo. Gente, olha o que Isaías diz para o povo. O povo, você pode imaginar essa cena? O povo indo para Jerusalém, o povo chegando no templo, na época em que estavam reis decentes, como Uzias e Jotão, e Ezequias. Isaías se bota na frente do templo e grita, versículo 2: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Gente, olha o que Deus está falando para o povo: criei filhos e os exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. A cegueira do povo era tão grande que Deus chega a dizer: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não me entende. Aqui, Israel não está no sentido só de Israel norte, mas está no sentido de Israel completo. E olha que interessante: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o seu santo Israel e voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enfermo, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchados, chagas podres, não espremidas nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. Olha o versículo 8. A filha de Sião se ficou como cabana na vinha, como chopando em pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes ao quê? Gente, olha o que está dizendo de Israel: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvido, vós povo de Gomorra. Olha o ódio de Deus quando esse povo ia adorar Ele. De que me serve a mim a multidão dos seus sacrifícios, diz o Senhor. Ele não está falando aqui do Reino Norte. Porque no Reino Norte ele fala a mesma coisa por intermédio de Amós.
Lá em Amós ele fala a mesma coisa para o reino norte. Aqui ele está falando com Jerusalém. Eu odeio seus sacrifícios. Olha o que ele está dizendo aqui. Já estou farto de holocaustos de carneiro, da gordura, dos animais médios, e não me alegro com sangue de bezerros, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso da vossa mão? Para pisar nos meus átrios? Aqui não está falando de Israel norte, está falando de Israel sul. Está falando de Jerusalém do templo. Não me tragam mais ofertas. O incenso que vocês me trazem é abominação. E eu odeio as festas de lua nova de vocês, os seus sábados, as convocações solenes da congregação. Não posso mais suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene de vocês. Gente, ouvir isso, chegando aqui na igreja, pelo pastor da igreja dói, né? Você já imaginou você chegando na igreja, e o pastor da igreja falando isso? Só que o problema era, o pastor da igreja na época estava corrompido. Quem fala isso aqui é exatamente, não é nem um evangelista, não é nem um presbítero, não é nem um diácono, nem um porteiro, estava todo mundo corrompido. É a irmã do coque, do círculo de oração. Você já conhece. Aquela pobrezinha que ora, que busca a Deus, e Deus enche. Só que aqui, Isaías só não morria ao falar isso em Jerusalém, porque ele era descendente dos reis. Ele era da monarquia. Ele era de dentro da casa de Uzias, de Jotão, de Ezequias, de Acás. Aí ninguém matava um homem como esse. E gritava. Agora, pastor, não estou entendendo. Aqui diz que ele profetiza nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Meu Deus do céu, mas esses homens não fizeram o que era correto perante o Senhor, exceto Acás, fizeram. Mas a transformação do coração do povo, só Deus pode fazer. Ninguém mais. Só Deus pode fazer. E se você ler depois, eu não vou estender a leitura de tudo que está aqui, anteriormente a Ezequias, porque você vai ver, desde a época de Roboão, se lembra? Salomão, aí de um lado Roboão, do outro lado Jeroboão primeiro. Aí os reis do norte, tudo jogado do inferno. Nos reis do sul, homens que serviram a Deus, homens que não serviram. Homens que serviram, homens que não serviram. E os que serviram, não tiveram a capacidade de destruir todos os postes ídolos que estavam. E o diabo, Geraldo, de vez em quando ainda levantava um pequeno demônio para dominar Judá, como foi Atalia, a usurpadora, que quase acabou com toda a descendência de Davi, após se casar com o filho de Josias. Então você tem Atalia incentivando, e você tem
o povo. E aí você tem um maluco como esse, do Acás. Mas, irmãos, Deus sempre levanta Ezequias. E olha o que aconteceu quando esse homem foi levantado. Em primeiro lugar, como nós já vimos, estou no capítulo 29. O primeiro ano dele foi todinho voltado ao Senhor. O capítulo 29 descreve só o primeiro mês. O capítulo 30 descreve só o segundo mês. E o 31, do terceiro ao sétimo mês. O que esse homem fez no primeiro mês? Esse homem no primeiro mês, ele chama os levitas, como nós vimos. Ele chama os sacerdotes, como nós vimos. E esse homem simplesmente no primeiro mês diz: nós vamos trabalhar para a santificação pessoal e santificação do templo, para abrir o templo. Primeira coisa que nós vamos fazer é nos santificar para poder mover tudo no templo. Santificado cada um de nós vamos reabrir o templo, nós vamos limpar o templo, nós vamos purificar o templo, e vamos lá, todo mundo mãos à obra, porque o salário de vocês sou eu que estou pagando. Acabou. Jogo baixo mesmo, e acabou. Esses homens trabalharam exatamente 16 dias. Primeiro, abriram a casa do Senhor. Só de imundície que Acás deixou dentro da casa do Senhor 7 dias para limpar. Só para restaurar o que Acás mandou destruir, 7 dias. Limpou dentro da casa, vamos para fora, vamos para o átrio. Aí vamos tirar o altar que está errado, que é o da Síria, jogar fora, trazer de volta o altar do Senhor. Vamos limpar tudo. Vamos reerguer as bacias de água. Vamos reerguer o mar de bronze. E a palavra de Deus diz que simplesmente são 16 dias de trabalho intenso para que isso aconteça. Só que aqui há um diferencial. Há um diferencial. Esses homens, quando começam a trabalhar no templo, eles trabalham não só porque são remunerados. Eles trabalham em razão de uma convocação do rei que disse: olha, nós temos que refazer o pacto com Deus. Então tinha dinheiro envolvido, tinha trabalho envolvido? Tinha, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas tinha muito com certeza, vento do Espírito, capacitação do Espírito. Porque, olhe para mim, você se lembra quando os objetos do tabernáculo foram feitos? O próprio Espírito Santo teve que pegar e encher de sabedoria Bezalel. Olha que interessante, muitos objetos Acás tinha arrebentado. Deus teve que, por seu Espírito, tomar alguns daqueles sacerdotes e levitas para que esses objetos fossem reformados. Reformados. Então, quando a gente pega o texto do primeiro mês desse homem aqui, desse rei, que ele simplesmente convoca, nós tínhamos lido no último estudo até o versículo 11, quando ele convoca levitas e sacerdotes, e que você tem no versículo 11 do capítulo 29, agora filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para servirdes
Nesse momento, o Espírito de Deus toma levitas e toma sacerdotes para realizar o que tem que realizar dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor. Eu não tenho dúvidas disso. Porque ninguém poderia mexer nos objetos do tabernáculo e depois nos objetos do templo com perfeição que o Senhor tinha estabelecido em sua palavra, fazendo os objetos nas dimensões, nas proporções, com a perfeição que o Senhor deseja que todos o sirvam, se não for pelo Espírito do Senhor. Nesse momento em que Ele convoca e Ele abençoa levitas e sacerdotes, o Espírito Santo toma esses homens para a realização do que tem que realizar lá dentro. Para ver tudo que é impuro, para retirar tudo que é impuro, para depois limpar todo o pátio e trazer ao templo tudo aquilo que existia nos momentos áureos da presença do Senhor. E o que eu acho interessante é que o cronista fez questão de colocar aqui, ó. Você se lembra quais são as 3 grandes famílias de Levi que foram separadas para trabalhar no templo? Coatitas, Meraritas, bora? Gersonitas. Isso. São as 3 grandes famílias, os 3 grandes clãs. Tá? Os 3, toda vez que você ouvir a palavra clã na Bíblia, pode significar o que tem que significar, que é tribo. Então, tribo de Judá, clã. E pode significar as famílias matrizes, de onde saem todos os demais herdeiros. Então, por exemplo, lá se diz que Levi gerou Gerson, Coate e Merari. Então aí vem toda a família dos coatitas, Merari e tal. Agora, esses eram os levitas. Sacerdote era exclusivamente a família de Arão. E Arão vinha dos coatitas. Então, olha que interessante. Quando no versículo 12, eles se ajuntam, a palavra de Deus faz questão de dizer, olha o versículo 12. Então se levantaram os levitas. Ainda não está falando aqui de sacerdote, está falando de levitas. Maate, filho de Amissai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas. Então esses eram os líderes dos coatitas dessa época. Por que se diz filhos de coatita? Porque lá em Levítico se diz o que os coatitas tinham que fazer dentro do templo e fora do templo. Olha que interessante, aí vem Joel, filho de Azarias, e os filhos de Merari. Quem eram os líderes? Quis, filho de Abdi, Azarias, filho de Jealelel. E dos Gersonitas, Joá, filho de Zina, Éden, filho de Joá. Gente, olha como Deus é. Quando o rei chama, e que o rei diz, agora nós vamos acertar tudo, cada um se levanta, conforme as suas famílias, de acordo com o que tinha que fazer, segundo a lei do Senhor. Olha que coisa fantástica. Você se lembra lá em Levítico, quando Deus diz por Moisés, os filhos de Merari, aqui, os filhos de Coate, aqui, os filhos de Gerson, aqui. Cada um se levanta e cada um sabia o que tinha que fazer. E cada um foi fazer o que tinha que fazer. E aí eles vêm e eles se santificam e se juntam, e segundo a palavra do Senhor, se santificam. E olha que interessante. Versículo de número 13. E dentre os filhos de Elisafã, Zinri, Ziel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Manaías, e os filhos de Emã, Jeiel, Simei,
E os filhos de Gedudum, Semaías e Uziel. Esses eram quem? Sacerdotes. Esses vinham da casa de Arão. E se ajuntaram aos seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. O rei mandou, mas cada um entrou, de acordo com o que tinha que fazer, na hora que tinha que fazer, o que podia fazer, e todo mundo fez sua parte, e purificar a casa do Senhor. Gente, olha que fato interessante. Eles, como levitas, não entrariam dentro da casa do Senhor, mas na parte de fora iam trabalhando. Quem entra? Os sacerdotes, versículo 16. Os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e como ia acontecendo? Tiravam para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundície que achavam no templo, e os levitas pegavam, quebravam e jogavam junto ao ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron, irmãos, é um local em Jerusalém que ele divide o Monte das Oliveiras, aqui de frente, para o pátio do templo. Então, ali é um local onde você colocava depósito de coisa ruim, um lixão. E aí, olha que fantástico, versículo 17, eles começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificar a casa do Senhor em 8 dias. Gente, Acaz fez um estrago tão grande da igreja, que eles precisaram de 8 dias para purificar a igreja, tirando tudo de ruim. E no dia 16º, quer dizer, precisaram de mais 8 dias do primeiro mês, acabaram, porque aí purificaram a parte fora. Aí foram ao rei, versículo 18, entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus obreiros. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. As dimensões corretas de cada candelabro, as dimensões corretas de cada bacia, as dimensões corretas do altar, que tinham literalmente com as romãs, com os adereços, com as cores que Deus tinha determinado. Eles fizeram tudo. E sim, com certeza o Espírito Santo os tomou para isso. E eles olharam para o rei e disseram: está tudo purificado. O que o rei fez? Versículo de número 29. Tem coisa que a gente não consegue esperar o outro dia, né? Tem coisa que a gente não consegue esperar o outro dia. Eu não conseguia esperar a noite passada, o dia do meu aniversário, que eu sabia que no outro dia ia ter alguma coisa. Criança, você quer o quê? Ezequias de madrugada se levantou. Versículo 25. Ajuntou os reis e príncipes e subiu à casa do Senhor. Chamou todos os governadores, juntou os príncipes das cidades, chamou todo mundo, e no versículo 21 trouxe 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para sacrifício expiatório, ou seja, pelo pecado, pelo reino, pelo santuário, por Judá e por Ezequias. E ele disse aos filhos de Arão, aos sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. Ele traz o que a lei diz que tem que trazer por cada pecado. Pelo pecado da cidade, pelo pecado do príncipe, pelo pecado do rei,
pelo pecado dos governantes, chama os sacerdotes e diz, vai lá e entra e pede perdão, que eu estou aqui fora esperando ser perdoado. Vai lá e pede perdão. Vai lá, porque eu tenho que refazer por todo esse estado e toda essa população e todo esse reino o pacto que nós temos com Deus. E adivinha o que ele fez? Enquanto esses homens estavam matando e sacrificando, segundo o versículo 23, 24, ele chamou os levitas e ele disse, adorem ao Senhor. Versículo 25, adorem ao Senhor. Meu Pai deu para vocês instrumentos, meu Pai deu para vocês condições. Venham cá, senhores levitas, adorem ao Senhor. E segundo o versículo 26, os levitas se levantaram e com instrumentos adoraram. E aí depois que o sacrifício pelo pecado foi feito, aí Ezequias diz, traz o que eu tenho de melhor. São os melhores bois. É o cevado, é o maior, é o mais bonito. Vem aqui porque eu quero oferecer holocausto. Versículo 27. E deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sob o altar. Gente, você se lembra do que é o holocausto? Depois da oferta pelo pecado, você que quisesse, você poderia em gratidão a Deus pegar o melhor boi que você tinha. Ou, não tendo condições financeiras, o melhor cabrito, a melhor ovelha. Trazer e dizer, isso aqui é holocausto. O sacerdote tinha que matar, junto com você, arrancava a pele e arrancava o intestino. E aquela oferta queimava todinha em adoração ao Senhor. Se lembra disso? Nada era consumido por você. Como representante de Deus, o sacerdote tinha direito à pele. E o intestino era jogado fora, mas tudo aquilo queimava. Gente, ele depois de oferecer pelos príncipes, por ele, pela cidade, pelo povo, e pedir perdão a Deus, sentindo-se perdoado, ele não esperou o outro dia, ele disse, continua tocando e adorando o Senhor, porque agora é minha oferta de gratidão, é o holocausto. E o versículo 27 diz, e deu ordem a Ezequias que oferecessem holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto, com as trombetas e os instrumentos de Davi, rei de Israel. E naquele momento de adoração, irmãos, olha o que diz o versículo 28. Toda a congregação se prostrou quando cantavam, quando as trombetas tocavam, até o holocausto acabar. E acabando de oferecer um rei, e todos quanto com ele achavam, se prostraram e adoraram. Não foi só o rei que trouxe o holocausto, cada príncipe também, cada governador também. Ninguém estava brincando mais de servir a Deus. A coisa agora era diferente. Os fatos agora são absolutamente outros. Veja aqui, a adoração prossegue, versículo 30. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. Que palavras eram essas? Os salmos. Aqui muitos salmos já tinham sido compostos.
Os grandes intérpretes dizem que aqui estão os salmos 103 em diante, que são os salmos de louvor e adoração pela libertação. E não se espantem com o que vamos ler agora. Olha o versículo 31. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifício e oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todos vinham, ó que lindo, com o coração aberto para os holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Gente, holocausto é para queimar o dia inteiro para o Senhor. Isso aqui ninguém come, isso é do Senhor. Versículo 33. E houve também as coisas consagradas. Aí coisas consagradas já eram ofertas pacíficas, ofertas de manjares, eram ofertas pelo pecado, ofertas de alegria, aquelas que nós estudamos na revista da escola dominical, que a gente entregava, o sacerdote matava, a gente sentava com os amigos da gente para comer e se alegrar. Se lembra da escola? Que linda! Olha que interessante. E houve também coisas consagradas. 600 bois, 3.000 ovelhas. Olha o problema. Versículo 34. Eram, porém, os sacerdotes poucos. E não podiam esfolar todos os holocaustos. Pelo que seus irmãos levitas o ajudaram. Não teve o que fazer. O povo começou a chegar e adorar o Senhor. E o povo chegou solene e adorou o Senhor. E o povo chegou e adorou o Senhor. Os sacerdotes olharam e disseram: Jeová, perdoa. Entra todos os levitas e vamos cortar aqui. Deus vai entender. Eu sei que Deus mandou, foi a gente fazer. Mas nesse momento, há uma glória tão grande, há um concerto tão grande, há um milagre tão grande, há uma presença tão grande, há um mover de Deus tão grande, que você que não é consagrado a sacerdote, você vai fazer a função. Vem cá. Entra. Irmãos, quando eu lia esse texto, Deus me mostrava. E isso não é só nossa igreja. O Senhor me mostrava igrejas em que pastores desesperados diziam aos seus membros: está vindo tanta gente que eu não quero nem saber se você é consagrado ou não. Eu não quero saber se você é consagrado ou não. Está cheio da palavra de Deus. Vem trabalhar. Irmãos, o Senhor me mostrava isso claramente. Eu vi assim um mar, uma coisa assim. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E o Senhor não matou ninguém. Gente, Deus não matou ninguém aqui. Sabe por quê? Porque, olha o versículo 34. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar todos os holocaustos. Pelo que seus irmãos levitas os ajudaram, até a obra acabar. E até, isso é que me dói, os outros sacerdotes se santificarem. Isso me dói. Gente, isso me dói. O rei chama os sacerdotes para se sacrificarem, e tem um número pouco de sacerdotes, porque tem irresponsável que não acreditou no chamado do rei. Isso me dói. Mas eles se santificam também. E o que eu acho lindo é isso aqui. Porque os levitas foram mais retos de coração
para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocausto em abundância, como a gordura das ofertas pacíficas, como oferta de vinho, holocausto. E assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor, e Ezequias e todo o povo se alegraram, por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez essa obra. O que a Bíblia aqui está dizendo é: isso aqui aconteceu porque Deus, com sua mão, os guiou. Meus irmãos, avivamento começa com santificação. Avivamento começa com santificação. Se lembra domingo quando nós conversávamos pela segunda vez nesse texto? E ao conversar pela segunda vez nesse texto, eu falava com irmãos sobre projetos, aqueles que estão começando, aqueles que estão fazendo, aqueles que estão desejando, aqueles que estão refazendo e relevantando. Escute, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo em casa. Primeira coisa que a gente faz quando está recomeçando é limpar a casa. Eu e você somos o templo de Deus. Primeira coisa que a gente faz no mundo espiritual é o que Ezequias fez. A gente limpa aqui dentro, a gente vai limpando-se também por fora, e vai se limpando, e limpando, e limpando, e limpando, e vivendo a santificação. Em todos os sentidos. E o que acontece? Vamos lá. Você que é mãe e quer filhos para o Senhor. Você não é autoridade em sua casa? Você que é pai, não é autoridade em sua casa? Você que é líder, não é autoridade? É de você que parte a santificação. É de você que parte. Mas pastor, eu já comecei, mas parece que não, comece. Ah, mas já chamei tanta gente, e alguns vêm, outros não, calma, quem faz tudo é o Senhor. Você comece a trabalhar na área da santificação. Você comece a limpar sua casa. Você comece a infundir dentro de sua casa a palavra de Deus, dentro do seu trabalho a palavra de Deus, onde você estiver a palavra de Deus, porque nós somos limpos hoje, é pela palavra de Deus, não há mais derramar de sangue, porque o sangue de Cristo já nos purificou de todo pecado. E aí você invista na palavra, você invista na santificação, você invista exatamente no que há de mais importante, que é se dedicar à presença do Senhor. Se dedicar à presença do Senhor, se dedicar à casa do Senhor, se dedicar à graça do Senhor. E pode ficar tranquilo, que à medida que as coisas forem sendo feitas, até aqueles que estão longe e nada querem, eles vão se aproximar. Eles vão se aproximar. Eis aqui o primeiro mês do reino de Ezequias. Simplesmente o primeiro mês do reino de Ezequias. É interessante isso. No segundo mês, nós temos exatamente Ezequias trazendo de novo a festa da Páscoa.
Ezequias trazendo de novo a festa da Páscoa. E depois do segundo mês, quando ele termina a festa da Páscoa, deixa eu só te mostrar esse versículo para que você veja o que Deus faz. Capítulo 31, versículo 1 e 2 diz assim: e acabando tudo isso, ou seja, no primeiro mês, limpeza do templo, pedido de perdão a Deus, pedido de reforma espiritual, gratidão, perdão, dignificação, holocausto, agradecimento. Depois vem, segundo mês, capítulo 30, a Páscoa. O 31 diz assim: e acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam, saíram às cidades de Judá. E eles, enquanto estavam voltando para casa, quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos altares por todo Judá e Benjamim, bem como os que vieram de Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua própria possessão. O que rei nenhum conseguiu, Ezequias conseguiu. O que rei nenhum conseguiu, Ezequias conseguiu. Tudo começa com arrependimento. Tudo continua com confissão de pecados. Depois do arrependimento e confissão de pecados, pedido sincero de misericórdia e perdão diante de Deus. Independente de sentir-se ou não perdoado, crer que se eu me aproximei dele, pedi perdão, ele me perdoou. E crer de tal forma nisso, que fazer como Ezequias. Não deu nem tempo de Ezequias se sentir perdoado. Ele já começa, depois de trazer as ofertas pelo pecado, já começa com louvor, com adoração, com holocausto, servindo a Deus. E imediatamente restabelecer a Páscoa. Restabelecida a Páscoa, a glória do Senhor toma aquele povo, que aquele povo sai, ele mesmo chegando em casa e quebrando os altares em casa, passando pelos bosques e quebrando os altares nos bosques, e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você quer a mudança completa? Você quer a mudança completa? Arrependimento. Busca de perdão. Crença no Senhor de todo o coração. E imediatamente, limpeza do templo. Vai limpar o templo. Não sabeis vós que sois templo e habitação do Espírito Santo? Limpeza do templo completa. Limpeza do templo completa. Depois serviço e adoração. Que garoto fantástico. Ele poderia deixar perpetuar o que o pai dele tinha feito. O pai dele, segundo Crônicas, fatídico capítulo 28. Meu Deus, o pai dele, ele simplesmente, segundo o versículo 2, ele andou no caminho dos reis de Israel, fez imagens e balins. Versículo 3, queimou incenso em Inom, queimou seus filhos. Versículo 4, sacrificou e queimou nos altares, nos outeiros.
levantou em tudo que é canto altar a demônios. E agora ele vê seu filho limpando o templo. Ele não, nós vemos seu filho limpando o templo, queimando ao Senhor sacrifícios conforme a lei, adorando o Senhor, bendizendo ao Senhor, fazendo toda uma Páscoa. E o resultado foi: o povo saía quebrando os altares. Irmãos, só começa. Vai por mim, é sério, começa. Vamos começar por nós. Santidade, vida no altar, integridade, vontade de servir a Deus. Comece por nós. E vai falando a palavra de Deus e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Teus filhos, teus comandados, aqueles que de ti dependem, com muita calma vão ser tocados pelo Espírito e vão começar a ter uma vida de destruição de demônios, de altares. Agora, tudo partiu de uma decisão de alguém que fez tudo conforme a lei do Senhor. Ele não entrou no templo, ele não supervisionou a limpeza, ele só chamou, ele designou, ele conhecia a palavra de Deus, ele cumpre a palavra de Deus. E Ezequias faz uma das maiores revoluções espirituais de todos os tempos. Senhor meu Deus, aqui estou eu, aqui está o meu irmão. Ó Deus eterno, Senhor, muito obrigado por um homem como esse, Ezequias. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Deus, pelos exemplos que nós temos aqui, pelos sonhos que Ele mesmo inspira. E Senhor, como é bom saber que tudo começa com uma decisão absolutamente radical daquele que é líder dentro de uma casa, daquele que é líder dentro de uma igreja, daquele que é líder dentro de um lar, daquele que é líder aonde está em te servir com integridade. Decisão radical que chama todos os liderados para acompanhar. E que com certeza não será acompanhado de primeira por todos, mas à medida que se vai realizando aquilo que está na tua palavra, o teu próprio Espírito se encarrega de fazer o restante. Deus de toda a glória, limpa meu coração, limpa o coração do meu irmão, limpa o coração da minha irmã. Senhor, dá-nos o mesmo sentimento que houve em Ezequias. Dá-nos vontade, Senhor, de nos dedicar à santificação. Senhor, dá-nos vontade, ó Deus, de simplesmente olhar para a nossa vida, à luz do espelho da Tua palavra, e verificar as imundícias que tem aqui dentro. Deus, tem misericórdia de nós, faz-nos ver cada uma das imundícies que ainda guardamos, dos pecados que ainda guardamos, da maldade que ainda temos. E Senhor, retira pelo Teu poder um a um. Dá-nos alegria de Te servir com integridade, com alegria, com fidelidade. Senhor, eu Te peço isso não só na minha vida, mas eu Te peço isso, Senhor, para o meu país, Deus.
Deus, eu te peço isso para o meu país, para a minha pátria. Tem misericórdia da nossa pátria. Senhor, limpa esse país, limpa este país. Eu sei que governo perfeito e maravilhoso será contigo no milênio, mas a tua palavra é a verdade. A tua palavra diz que nós poderíamos pedir: Senhor, limpa, limpa, Senhor, todas as coisas no executivo. Limpa, Senhor, o nosso legislativo. Limpa, Senhor, o nosso poder judiciário. Senhor, o nosso sistema educacional. Senhor, abençoa o nosso sistema educacional. Abençoa o nosso sistema hospitalar. Abençoa os ministérios. Abençoa as secretarias de Estado. Tem misericórdia do nosso povo. Senhor, dá-nos vitória na economia, na política, Senhor. Dá-nos vitória. Tem misericórdia de nós, Senhor. Deus de misericórdia e de graça. Coloca servos teus, Senhor, nos principais cargos. Senhor, eu não estou te pedindo para colocar pastores para dirigirem essa nação. Pastores têm que estar na igreja, cuidando do teu povo. Eu quero te pedir, Senhor, é servo teu. Senhor, economista, é gente que ama a economia, mas que te coloca em primeiro lugar, para que a economia possa ser abençoada nesse país. Coloca na direção. Senhor, administradores públicos, Senhor, gente que gosta da administração pública, mas que teimam a Ti, te coloca em primeiro lugar. Coloca ali na administração pública para gerirem a coisa pública. Deus de misericórdia, Deus de graça, tem misericórdia de nós. Muda os destinos de nossa pátria. Senhor, coloca homens em cada lugar. Assim como, Senhor, nós tínhamos cada levita, em cada posição, em cada momento, para fazer cada coisa. Senhor, também, Senhor, abençoa o povo brasileiro nesse sentido, de homens habilidosos para cada coisa, mas antes de tudo, que temam a Ti. Mas, Senhor, acima de tudo, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua casa. A começar por nós, Senhor. A começar por nós, Senhor. Senhor, começa a derramar no nosso meio um espírito de quebrantamento. Um espírito de reconhecimento dos nossos erros. Um espírito, Senhor, que vá diametralmente contra o nosso orgulho, Senhor. O nosso eu. O nosso nariz empinado, Senhor. As nossas vontades. Senhor, destrói o nosso orgulho, faz-nos servos. Senhor, ajuda-nos a ter a alegria, Deus, alegria de estar na Tua casa, de apresentar a Ti holocaustos, de apresentar a Ti ofertas, de Te engrandecer com a nossa vida, de Te servir de todo o nosso coração. E, Senhor, faz dos nossos cultos, Deus, um momento tão grande do Teu Espírito, da Tua glória, da Tua graça, da manifestação da Tua palavra, que saiamos sempre, Deus, quebrando ídolos, destruindo ídolos, postes altos, ora lamacanturiandas. Deus, não nos deixe entrar e sair como nós estamos, mas toca-nos sempre com a Tua palavra. Oh Deus, toca-nos para estarmos juntos em comunhão. Eu te peço por meus amados irmãos da live, Deus, Senhor, que realmente Tu possas nos dar alegria de estar na Tua casa e a live, Senhor, ser aquele recurso para quem realmente não pode estar. Dá-nos a alegria da comunhão. Dá-nos cultos como esse de Ezequias. Cultos de louvor, de adoração, de glorificação do Teu nome. Em que, ao mesmo tempo que temos reconhecimento de pecados, temos louvor a Ti, temos a Tua palavra agindo.
Que nossos obreiros, Senhor, sejam como esses levitas, que hajam de acordo com a Tua palavra, guiados pela Tua palavra, e que haja um mover Teu tão grande, tão maravilhoso, Deus, tão maravilhoso. Faze, Deus, a começar por minha vida, faze, de tal sorte, Senhor, que possamos sair de um culto e desejar outro, e trazer vidas e almas serem tocadas e modificadas. Oh Deus, faz mais uma vez. E por fim, Senhor, ajuda-nos a entender que não se vem para a Tua casa de qualquer jeito. Quando Ezequias chama os levitas e diz: santificai-vos, isso foi feito antes de entrarem na Tua casa. Ajuda-nos, Senhor, a não somente nos arrumar fisicamente para estar na Tua casa. Ajuda-nos a nos arrumar espiritualmente, olhar para o nosso coração e dizer: vou para a Tua casa, vou para Te servir, fala comigo, tem misericórdia de mim, aceita meu culto. Senhor, dá-nos prazer em trazer para Ti holocaustos, ofertas pacíficas, comunhão, e apresentar culto a Ti. Faz como Tu queres, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Irmãos, o que aprendemos hoje é um nada do que vem na sexta que vem. Sexta é indescritível. Eu queria estar podendo expor hoje o que terei que expor na sexta. É fora do controle. O que o Senhor nos mostrou no texto é só Ele, ninguém mais. Então te espero sexta. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas.